São Lucas 17, 26 a 30. Livro de São Lucas, Evangelho de São Lucas, 17, 26 a 30. Uma boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes. Boa noite a todos os nossos irmãos através da internet. Nós vamos abrir a preciosa palavra do Senhor no Evangelho de São Lucas 17, 26 a 30. Todos têm? Diz assim: E como aconteceu nos dias de Noé, assim também como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Querido Pai, somos gratos a Ti, Senhor, nesta noite, pelo desejo e o propósito que o Senhor colocou no nosso coração, de estarmos aqui para adorar ao Senhor, crendo em Sua palavra, Senhor, oferecendo a Ti um sacrifício vivo, Pai, que é este culto, Pai, que o Senhor deixou para que o Senhor fosse reverenciado, adorado através, ó Pai, dos louvores, através da pregação da Sua palavra, através de cada irmão e de cada irmã, Pai, que veio aqui com o propósito de ouvir a Sua voz. Que cada um aqui possa receber aquilo que precisa, Pai. Que cada um aqui possa ser confortado, corrigido, redarguido, Pai, e as vidas sejam edificadas, Pai, com a Tua palavra. Abençoa cada precioso irmão que chegou aqui, Pai, e aqueles que estão através da internet, que cada um leve a sua porção para o seu lar, que o seu coração seja fortalecido pela Tua palavra, Pai. Pedimos as Tuas bênçãos, Pai, enquanto falamos das grandes maravilhas que o Senhor tem feito pela Sua igreja, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós pedimos e agradecemos. Amém, amém. Poder sentar, irmãos, graças a Deus. Estamos de volta aqui, né, para ter este culto com os irmãos. A gente agradece a presença de todos vocês aqui, né, que dispuseram do seu tempo, mostrando o amor pela palavra, o amor pelo Evangelho. A gente agradece o irmão Moisés, sempre com a sua esposa também, em ceder para nós aqui, com tanto amor, o seu lar, né, que Deus possa recompensar o irmão Moisés com a sua família. Mas nós também demoramos um pouquinho para voltar aqui, fim do ano, né? Tivemos bastante coisa para fazer, mas graças a Deus, Deus proveu essa oportunidade para estarmos aqui e tomarmos a ceia e este pequeno companheirismo, né? Que aos olhos de Deus é muito grande. Quando os filhos de Deus podem se reunir ao redor da mesa do Senhor, mostrando o seu amor, o seu carinho pela palavra, tem que haver algo no coração do homem, né, para que ele deixe o seu lar, coloque tudo a um lado e venha adorar a Deus, mostrando a sua fé na palavra do dia. Nós somos um povo privilegiado de ter o que temos, né, porque nós temos uma promessa muito grande de sermos transformados nesta última era. Cada era teve a sua promessa, mas a nossa promessa é a maior de todas. Nós, como igreja do Deus vivo, a noiva que conheceu já o esposo, a palavra revelada, nós temos aí, somos candidatos a termos os nossos corpos transformados num arrebatamento. A promessa deste dia não é a manifestação do Filho do Homem. Nos dias do Mombrana, a promessa foi a manifestação do Filho do Homem, né? Nós estamos aguardando uma transformação de corpos. A promessa que nós temos é de sermos engravidados pelo livrinho que João comeu.
O ministério da esposa é de abrigar a semente do filho prometido. A filho do homem é uma mensagem profética, mas filho prometido é o Isaac, Jesus, nas nuvens, recebendo esta igreja. Então a nossa promessa, ela é a maior de todas. O irmão Brana, ele disse que às vezes pensava, né, que viver nos dias apostólicos seria muito maravilhoso, né? Mas quando ele olhou para a promessa do seu dia, ele disse: hoje é a hora melhor de se viver. Nos dias do Mombrana, era a hora melhor de se viver. Os dias do Mombrana foi os dias em que a igreja estava grávida do Filho do Homem, uma mensagem profética. Nós carregamos esta mensagem profética hoje, mas a nossa gravidez é do Filho prometido. A nossa gravidez não é do Filho do Homem. A nossa gravidez é do Filho prometido. Uma promessa de sermos transformados. Por isso, o que está dentro de nós, já existe dentro de nós este poder. Cada irmão, cada irmã que tem comido este livrinho, que tem recebido esta revelação junto com o ministério de João, tem dentro dele esta semente. O profeta fala que cada semente tem dentro dela um potencial de ser exatamente aquilo que Deus determinou que aquela semente fosse. A semente que nós temos, ela tem potencial de transformar nossos corpos, porque é uma promessa. Então a nossa promessa é a maior de todas. E hoje nós vivemos por esta promessa. Então quando nós olhamos este quadro aqui, e é um quadro profético, né? A mensagem que nós pregamos é uma mensagem profética, né? Ela é uma mensagem trazida pelo sétimo anjo e depois profetizada pelo ministério da esposa, João, né? Que nós cremos que foi dado ao pastor Osmar, e nós levamos a mesma mensagem. Nós fomos engravidados. O que nós vamos falar hoje é sobre João, o Abraão do dia. O Abraão do dia. Você deve meditar nisso e ver que existe uma promessa para os nossos dias, como Jesus deixou, como foi nos dias de Abraão, no de Ló. E Deus, ali neste capítulo, só mostrou Sodoma e o pecado de Sodoma. Mas nós temos que saber que não foi só um sodomismo que existiu nos tempos de Ló. Existiu também o Abraão. Existiu também Elohim visitando a tenda de Abraão. Existiu um ministério profético da palavra discernindo os pensamentos de Sara, tá certo? Houve um ministério ali de discernimento. A palavra estava em cena, mudando o nome de Abraão e de Sara. Então nós temos que ver este cenário, porque Jesus veio em Lucas 17:30 e autenticou isto para nós como sendo a verdade. E ele disse: como foi lá, seria aqui. Então as pessoas, elas são propensas a só pensar no sodomismo, na malignidade dos homens, e elas se esquecem de olhar, porque se Jesus disse que os dias de Sodoma estaria nesses dias, nós temos que saber que o Filho do Homem também estaria, porque é como foi nos dias de Ló. Ló era o tipo da organização religiosa que estava sendo cegado por os anjos que vieram investigar Sodoma e Gomorra para a destruição. Mas lá na montanha estava Elohim com Abraão, o juiz de toda a terra. Abraão estava fazendo o quê? Discernindo os pensamentos da igreja Sara. Abraão estava fazendo o quê? Mudando o nome de Sarai para Sara, de Abrão para Abraão, com um propósito. Deus estava trazendo uma semente para Abraão. Uma semente. Deus estava trazendo para Abraão um poder para que ele pudesse gerar, porque Abraão era velho, sua carne estava morta, Sara era estéril, ela não tinha condições de gerar um filho, precisou da presença do próprio Deus na tenda de Sara, de Abraão. Com uma mensagem profética, precisou da palavra mesmo descer ali, encarnada, junto de Abraão. Abraão reconheceu quando vieram aqueles 3 anjos, e ele veio e se prostrou diante de um, porque Abraão conhecia quem era Deus. Abraão não era dualista, Abraão não era trinitariano. Ele disse: meu Senhor. Diferente do Ló denominacional, que quando os anjos o visitaram, ele disse: meus senhores. Veja para você ver aonde está ali a organização religiosa nos tempos de Ló. Onde está o denominacional Ló? Onde está 2 mensagens de 2 anjos para as denominações ali com Ló? Mas
a parte mais importante que nós, que fazemos parte deste acontecimento, é ver Elohim numa carne humana, na tenda de Abraão, comendo com Abraão, né? Abraão o convidou, Abraão lavou os pés da palavra, Abraão deu comida para a palavra, né? E ela estava em carne. Abraão teve um companheirismo com o próprio Deus, e enquanto Abraão dava comida para Deus, enquanto Abraão dava leite, manteiga para Deus mesmo, lavava os pés de Elohim, Deus, Elohim numa carne, veio trazer poder para Abraão gerar. Abraão precisava de ser transformado para ter condições de receber uma semente no seu corpo. Aquela semente viria de Deus, como toda semente tem que vir de Deus. A semente que Abraão recebeu veio de Deus. Deus deu a semente Isaque para Abraão. Abraão foi revigorado para poder gerar. Sara, foi tirada dela a esterilidade, ela não podia gerar, era uma igreja velha, sem força, sem condições. Mas veja que a presença de Deus na casa, na tenda de Abraão, revelando os segredos da igreja, né? Deu poder para Sara, transformou Abraão, mudou o nome da igreja Sara, do pastor Abraão. Abraão é um tipo de um pastor, né? Abraão é um tipo do pastor, a Sara é um tipo da igreja. Abraão precisava de uma semente, Sara precisava ser fértil. E a mensagem que aquele mensageiro trouxe deu poder para aquele casal gerar o filho da promessa, Isaque. Né? E você veja que de Isaque seria produzido a família de Israel, o povo de Israel. E para o povo de Israel seria entregue os 10 mandamentos da lei de Deus. Veja, o propósito de Deus ao aparecer para Abraão era de gerar um povo com uma semente dada àquele casal. Então a mensagem que nós temos, ela é grande demais, ela é maravilhosa demais. E quando nós olhamos este quadro de Abraão, Abraão recebendo ali aqueles mensageiros, Ló recebendo aqueles mensageiros, Abraão chamou ele de juiz de toda a terra. Aquele mesmo Deus, depois de conversar com Abraão, trouxe Abraão ali em um determinado local, mostrou as campinas ali de Sodoma, e aquele Deus disse para Abraão: ocultarei eu a Abraão o que vou fazer? Veja, o revelador dos mistérios estava ali com Abraão. Ele era o que? O juiz de toda a terra, era o próprio Deus ali, revelando os segredos a Abraão, antes que Sodoma, a moderna Laodiceia, fosse destruída. É um quadro que se repete nos dias de Jesus, e é um quadro que se repete nos nossos dias. E nós aqui podemos ver este quadro pela mensagem que foi trazida a nós. Quando Abraão olha para Sodoma e Gomorra, há uma intercessão por parte da igreja, por parte do pastor Abraão, junto com a igreja Sara. Você veja que a intercessão foi dada nas mãos de Abraão. A intercessão foi dada nas mãos da igreja, do eleito Abraão. E Abraão começou a interceder pelos moradores de Sodoma. Não faria justiça ou juiz de toda a terra? Se houver ali 40 justos, destruiria o Senhor? E Abraão foi conversando com o juiz de toda a terra, até que chegou em 10, né? O Senhor destruiria, e Abraão intercedia, porque o sobrinho dele estava lá. O sobrinho dele estava entre os 10 que ele queria intercessão. E Deus permitiu que Abraão, que aqueles anjos tirassem Ló, o sobrinho de Abraão, com a sua família. Veja a misericórdia de Deus. Deus não precisava tirar Ló de lá, mas por causa de Abraão, a intercessão de Abraão fez com que Deus permitisse que aqueles anjos tomassem eles à força pelas mãos e tirassem de Sodoma, porque Sodoma iria sofrer o juízo, fogo e enxofre, iria descer sobre aquele povo maligno. Mas eles não sabiam que o Filho do Homem estava se manifestando para o Abraão, o eleito do dia. Jesus prometeu que isso aconteceria nos últimos dias. E como Jesus prometeu que aconteceria aqui com a igreja do último dia, estava acontecendo com Jesus ali com a igreja judia. Porque Isaque foi aquela semente que gerou o povo, a família de Israel no deserto. Aquela família de Israel no deserto, ela
foi colocada na mão deles o livro dos 10 mandamentos. Eles tiveram uma mensagem entregue por aquela semente. Mas logo você vê, não só Sara sendo coberto pelo poder do Espírito Santo para que ela pudesse gerar o filho prometido Isaque, mas você vê também agora Maria, quando Jesus entra em cena novamente, o juiz de toda a terra, o Filho do Homem se manifestando para os judeus. Você tem um cenário ali, o mesmo cenário que teve com Abraão. Você tem ali um cenário do próprio Filho do Homem, a palavra feito carne, no meio dos judeus. Quando Sara, pela semente, pela sombra de Deus, do Espírito Santo, foi coberta, gerada em Sara, aquela semente do Filho do Homem. Aquele Filho do Homem era a palavra manifestada, o Filho do Homem se manifestando para os judeus. E aí o que você tem ali agora nos dias de Jesus? Pedro, o Abraão do dia. Pedro, o Abraão do dia, recebendo Elohim, Jesus, em sua casa. E o que Elohim faz com Pedro? Muda o nome de Pedro. Tu não serás chamado Pedro, filho de Barjonas. Simão, filho de Barjonas. Tu serás chamado Pedro. Veja, Pedro, o Abraão do dia, tendo o seu nome mudado. Porque Pedro precisava de uma semente. Elohim, Jesus, veio trazer para Pedro, o Abraão do dia, naqueles dias. Poder para Pedro gerar na igreja de Pentecostes o filho da promessa, a palavra de Deus. Em Atos 2,38 você tem Pedro com a semente da promessa dada pelo próprio Filho do Homem. Deus em uma carne. Jesus era Deus em uma carne. O próprio Deus pescando com os judeus, comendo com os judeus, dormindo com os judeus. Assim como Abraão lavou os pés de Elohim, estavam ali os apóstolos junto com Pedro lavando os pés de Jesus, o mesmo Elohim que apareceu para Abraão, aparece para Pedro e a igreja apostólica. E o que sucede ali? Jesus começa a revelar para Pedro e os demais apóstolos os segredos, aquilo que ele ia executar. E o que Elohim faz? Jesus muda o nome de Pedro, dá para Pedro a semente, para que ele pudesse, no dia de Pentecostes, colocar dentro da igreja a semente do Filho da promessa. Amém? Veja este quadro. Pedro recebe a semente do próprio Deus, como Abraão recebeu e Sara recebeu. Pedro, o Abraão do dia, o pastor da igreja, e a igreja do Pentecostes recebe a semente da palavra trazida pelo próprio Elohim, os 4 evangelhos, para gerar a família da fé cristã. Abraão, com a semente de Isaque, gerou a família da fé judaica, da fé do povo israelita. Pedro, agora com a semente trazida pelo próprio Deus Elohim, tem agora no seu coração para gerar na igreja apostólica ali primitiva, a fé cristã, mudando o nome de Pedro, mudando o nome da igreja, o juiz de toda a terra, olhando para o templo, o juiz de toda a terra disse: Pedro e aos demais apóstolos, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Esta casa será queimada, ficará deserta e vazia. Aquele mesmo Elohim que estava profetizando para Abraão, não escondendo os segredos de Abraão, dizendo que Sodoma seria queimada, agora aquele mesmo Elohim está com Pedro, está com os apóstolos, dizendo: olha, isto aqui vai ficar deserto, isto aqui vai ser derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra aqui. O mesmo Elohim, Jesus, a palavra feito carne, comendo com os apóstolos como comeu com Abraão, os apóstolos lavando os pés da palavra, como Abraão lavou os pés da palavra. Veja as particularidades e a semelhança dessas manifestações, porque Jesus estava ali profetizando que nos últimos dias haveria um Abraão do dia, chamado João, uma igreja Sara, que teria o seu nome mudado, uma igreja que receberia a presença do próprio Deus em carne. Isto é muito grande. Isto é para eleito crer, não é para todo mundo. Isto aqui é para quem pode crer que nós tivemos a presença do próprio Deus, como ele apareceu a Abraão, como ele apareceu para os apóstolos, aquele mesmo Deus, aquele mesmo Elohim, o juiz de toda a terra que revelou os segredos para Abraão, estava com os judeus revelando os segredos para os apóstolos, e esteve nestes últimos dias revelando o segredo para João, o Abraão deste dia.
Nós fazemos parte do ministério de João. Nós somos a Sara que fomos engravidados por João, o Abraão do dia. Porque quem recebeu a semente foi João. O livrinho que João comeu é a semente do filho prometido. Os trovões que estão neste livrinho que João comeu tem o potencial de nos transformar. Amém? Somente a gravidez dos trovões pode nos transformar. Irmão, não existe mais nada que Deus faça para a igreja. Deus já fez tudo. Então, quando ele entra em cena nesses últimos dias, é para dar uma semente ao Abraão deste dia, João. É para dar o livrinho da promessa para se transformar o corpo desta igreja. Porque quando Abraão recebeu Elohim, antes de Sara poder gerar, ou de Abraão ter o seu corpo transformado para gerar, Elohim revelou e mudou o nome de Abraão e Sara. Lembrando disso, só depois que Abraão e Sara tiveram seus nomes mudados pela palavra do dia. O que muda os nossos nomes é a palavra do dia, é a manifestação em carne do verbo. É quando Deus nasce em carne e toma um nome sobre ele. Aquele nome muda o nome da igreja. Veja que Jesus mudou o nome da igreja judia. Eles passaram a ser chamados cristãos. Por causa da manifestação da palavra. O verbo se fez carne e chamou Jesus. Jesus Cristo. A igreja, depois do Pentecostes, passou a chamar a igreja cristã. Por causa de uma promessa. Amém? Então, a semelhança dos acontecimentos, elas são muito idênticas. Porque nós teríamos uma igreja velha aqui nestes últimos dias, sem condições de gerar. Nós teríamos um Abraão velho aqui, sem condições de receber a semente. Por isso, Elohim, Deus em uma carne, aparece lá nos Estados Unidos, vestido de uma nuvem, Apocalipse 10, o 7º selo, trazendo Cristo para a terra. O mensageiro do último selo trouxe Cristo para a terra. O Mombrana pregou, o 7º selo o traz de novo à terra. Amém? Aqueles 16 elementos que estavam com Abraão, trouxe a palavra Deus na terra. Aqueles 16 elementos que formaram o corpo de Cristo no ventre de Maria, virgem, aqueles 16 elementos chamados Jesus, trouxe a palavra Deus para a terra. E agora, esses 16 elementos chamados Brana, o 7º selo, ao ser levantado naquela nuvem, ele traz Jesus para a terra. Para dar a João, o Abraão do dia, uma promessa de um filho prometido. Amém? O que gera, o que nos transforma é a semente dos trovões. O que gerou Isaac foi a semente que Elohim deu para Abraão e Abraão colocou em Sara. A semente vem da cabeça. A semente veio do juiz de toda a terra. Deus numa carne ordenou ao corpo Abraão que gerasse em Sara o filho prometido Isaac. Deus, o cabeça, Jesus, o cabeça, deu a semente a Pedro. Jesus era a palavra feito carne, era o cabeça, estava na terra, o juiz de toda a terra. Deu para Pedro a semente para gerar no dia de Pentecostes a igreja cristã. Atos 2:38. Ali foi o início da igreja. Quem tinha a semente? Pedro. Cornélio precisava daquela semente. Cornélio teve que chamar Pedro. Pedro foi lá com uma semente para gerar na casa de Cornélio a semente da promessa de salvação através de Cristo. Amém? Os irmãos estão acompanhando? Então, nesses últimos dias, o que acontece? João, o Abraão deste dia, recebe a visita de Elohim, Deus em uma carne, para mudar o nome da igreja e dar à igreja agora uma fé de transladação. Veja que Elohim disse para Abraão: te visitarei de acordo com o tempo de vida, a Sara. 28 dias é o ciclo de fertilidade da mulher. Aonde foi que apareceu Jesus? 28 de fevereiro. Para tirar a esterilidade desta igreja. Primeira e segunda etapa era uma igreja estéril. Primeira e segunda etapa era uma Sarai contenciosa. Os irmãos sabem disso.
Eu fui uma Sarai contenciosa, nós fomos uma Sarai contenciosa, nós contendíamos com a abertura do 7º selo. O que nós falávamos? O 7º selo não foi aberto. Nós contendíamos com a manifestação e o cumprimento da visão da tenda, que era a 3ª etapa. Nós contendíamos com a 3ª etapa do irmão Brana. Não, o irmão Brana não pôde explicar a 3ª etapa, ele não cumpriu. O 7º selo não foi aberto. Sarai contenciosa, incrédula. Sarai estéril, nós não conseguíamos gerar a vinda do Filho do Homem. 28 de fevereiro, aquela nuvem não significava nada para nós, porque éramos uma Sarai contenciosa. Contendíamos com tudo aquilo que o profeta disse que faria. Nos dias da voz do 7º anjo se cumpriria o segredo de Deus. E nós contendíamos. Nós não sabíamos o que eram os trovões. Os trovões não foram revelados. A Sarai contenciosa estava esperando uma ressurreição isolada do 7º anjo para entregar algo que nós não sabíamos. Sempre contendemos. Nós, como Sarai da 1ª e 2ª etapa, contendíamos com um novo nome. Nós não críamos no novo nome. Nós não recebíamos o novo nome. Sempre contendendo. Precisou de João, o Abraão do dia, receber a visita de Elohim, comer o livrinho e profetizar de novo, para colocar agora no ventre desta Sara que foi transformada. A igreja da 3ª etapa, meu irmão, se eu e você fazemos parte dela, nós fomos transformados. Deus tirou nossa esterilidade. Deus tirou dos pastores a esterilidade. Deus veio para dar aos pastores, através do ministério de João, o Abraão do dia, a semente dos trovões. Cada um de nós hoje, pastor, que tem recebido o ministério de João, faz parte do Abraão do dia. Cada pastor que prega a mesma mensagem de João é o Abraão do dia. Homem que tem poder de colocar na igreja a semente, os trovões, para se gerar o filho prometido. Porque existe muita diferença entre filho do homem e filho prometido. O filho do homem já veio. Filho do homem não é arrebatamento, é um ministério profético para dar ao Abraão do dia a semente do filho prometido. Sem a manifestação do filho do homem, Sara não gera. Sem Elohim visitar Abraão, Sara não poderia gerar. Abraão não seria transformado para ter poder de gerar em Sara. Da mesma sorte nós, se Elohim não se manifesta no ministério do 7º anjo, e não entrega para nós os mistérios de toda a Bíblia, esta igreja do último dia nunca seria transformada, recebendo Isaac nas nuvens. Isaac, Jesus nas nuvens, é o filho prometido. É isso que nós estamos esperando, porque filho do homem já se manifestou. Os dias de Sodoma e Gomorra foram nos dias do irmão Brana. Os dias de Elohim em carne humana foi nos dias do irmão Brana. Lá nos Estados Unidos, lavaram os pés de Elohim. Lá nos Estados Unidos, caçaram e pescaram com Elohim. Comeram com Elohim. Porque Elohim estava em cena. O 7º anjo manifestou o Filho do Homem para dar à igreja, João, o Abraão do dia, a semente que João precisava. Por isso, João é o Abraão do dia. Quando Abraão, o João do dia, reconhece Elohim numa carne, come o livrinho, fica sabendo o que é os trovões, o novo nome, fica sabendo tudo o que aconteceu dentro dos trovões. João tem agora no seu ventre, para gerar na igreja, o filho prometido. Amém? Por isso nós somos o povo sujeito à transformação. Agora, veja Abraão no seu dia, com Elohim na montanha, revelando para ele, o juiz de toda a terra, a intercessão com Abraão. Veja 2 anjos lá em Sodoma. O Senhor Jesus disse que o cenário seria igual. O irmão Brana vem e mostra. Veja Billy Graham e Oral Roberts, os 2 anjos pregando para Sodoma e Gomorra. Mas veja Elohim conversando com a igreja eleita, discernindo os pensamentos da igreja, mudando o nome da igreja, porque o que mudou o nome de Abraão foi a visitação de Deus. Abraão não teria o seu nome mudado se Deus não descesse na terra em 16 elementos. Os judeus não teriam os seus nomes mudados, Pedro, Paulo, os discípulos,
não teriam seus nomes mudados se Elohim, Deus, Jesus, em uma carne, descesse para colocar naquela igreja a semente. Veja que Deus, ele vem na terra para uma grande obra, algo muito grandioso. Por isso, Jesus, ao se referir nos nossos dias, ele deixou isso como um mistério, né? Nem o dia, nem a hora, somente o Pai saberia, nem o Filho saberia desta outra hora, em que novamente Elohim, Deus numa carne, visitaria a igreja do último dia, para dar a esta igreja uma semente, para tirar a esterilidade da igreja, para mudar esta Sarai contenciosa para Sara, uma princesa, para mudar este Abrão, pai das alturas, e dar a ele o nome de Abraão, para poder Abraão agora gerar a família ali de Israel, amém? Então tudo é um propósito. Quando Elohim desce nesses últimos dias no ministério do sétimo anjo, porque são poucos os que podem ver Deus em uma carne operando, manifestando. Lucas 17:30, irmão, Lucas 17:30 é Apocalipse 10, amém? Lucas 17:30 é Apocalipse 10. Apocalipse 10, do 8 a 11, é Atos 2:38. Aquela igreja em Atos 2:38 estava recebendo a semente do Abraão do dia, Pedro, que recebeu do cabeça Jesus, Elohim numa carne. Quando João profetiza, ele está colocando dentro da igreja brana do último dia a semente que ele recebeu de Apocalipse 10, o sétimo anjo, Deus em uma carne. Ele apareceu como uma peruca branca, o juiz de toda a terra, para conversar com o Abraão do dia. Deus sempre tratando com um homem, Deus sempre tratando com uma só pessoa. Ele tratou com Abraão, ele tratou com Pedro e ele tratou com João. Por que as pessoas não podem ver isto? Deus nunca tratou com um grupo. Foi um que recebeu a semente dos trovões. Foi um Abraão do dia com Sara que recebeu a semente Isaque, do filho prometido. Foi Pedro, o Abraão do dia, que recebeu a semente de Atos 2:38 para profetizar no dia de Pentecostes. Veja que Pedro toma aquilo que foi dado a ele pelo Senhor Jesus, uma revelação. Pedro, Mateus 28:19, era uma promessa. Era a promessa para que Pedro tomasse aquilo e cumprisse no dia de Pentecostes. Pedro recebeu aquilo do Pai. Deus revelou para Pedro o que ele teria que fazer no dia de Pentecostes para gerar na igreja apostólica, né, a mensagem do dia. Então, irmãos, nós vivemos numa hora tremenda e maravilhosa, porque nós fazemos parte desta Sara transformada. Nós temos potencial dentro de nós para sermos tirados da terra. As pessoas devem crer nisso. Isso não causa arrepio, talvez, isso não causa emoção, porque Abraão não tinha nada. Abraão, a Bíblia diz que ele não titubeou por incredulidade, mas ele perseverou, crendo que aquele que fez a promessa, que mudou o seu nome, era capaz e poderoso para dar a ele a semente que ele precisava. Da mesma sorte somos nós. Não importa o que as pessoas pensem, mas nós cremos no Abraão do dia. Nós temos a mensagem do dia. Nós fomos transformados por esta mensagem. Nós nos tornamos novos na fé, até o nosso nome se tornou novo. Deus transformou o nosso interior, não importa o de fora, tá certo? Porque o filho prometido nas nuvens vai mudar esse de fora. Nós já fomos redimidos no nosso interior. Aquela transformação que Abraão e Sara sofreram foi o tipo da remissão dos corpos. O corpo de Abraão, sabe o que é remissão? É ser trazido de volta. Abraão e Sara, eles foram redimidos naquela transformação no natural, porque eles voltaram a ser jovens. Eles voltaram à origem de ser jovens. E o que vai acontecer na nossa transformação? Nós vamos voltar à origem de sermos jovens novamente. Quando Deus se manifestar nas nuvens agora, do céu, tá certo? Nas nuvens do céu. Aqui ele se manifestou nas nuvens da glória, com os seus santos anjos. Então as pessoas ficam pensando Jesus voltando numa nuvem de glória, ele já voltou.
Sabe o que é a glória? É a sua palavra. Ele voltou numa nuvem de glória, 7 teofanias, 7 corpos palavra. Foi assim que Jesus voltou. Ele não voltou com milhares de anjos, não. Ele veio com 7 anjos do céu, para dar a Abraão, João, o Abraão do dia, o livrinho aberto. O que é o livrinho aberto? A semente dos trovões. É o que a igreja Sarai do último dia, da primeira e segunda etapa, precisava. É o que nós, Sarai, da primeira e segunda etapa que éramos, precisávamos da terceira etapa, do livrinho aberto, dos 7 trovões, a semente, tá certo? Dentro desta semente, dentro desses trovões, estava o novo nome, que transformou o nosso nome também. O que mostra que você tem poder de arrebatamento, meu irmão, é novo nome. As pessoas podem se escandalizar, podem espernear o que quiser, mas somente depois que Abraão e Sara tiveram seus nomes mudados, que eles conseguiram gerar Isaque, o filho prometido. E é só depois que esta Sarai, da primeira e segunda etapa, recebe a terceira etapa. O que é a terceira etapa? É a visita de Elohim na tenda. A terceira etapa de Abraão mudou o nome de Sara de Abraão. A terceira etapa de Elohim na tenda mudou, transformou Sara em Abraão. E o que faz essa terceira etapa? Também transforma a nossa fé primeiro. Nós precisamos ter uma fé diferente, uma fé maior do que primeira e segunda etapa. Nós precisamos nos tornar a princesa de Abraão. A igreja nova que pode gerar agora a promessa do arrebatamento. Filho prometido. Você tem filho do homem. Você tem filho prometido nas nuvens. E você tem filho de Davi no milênio. Para você ir para reinar com o filho de Davi no milênio, você precisa subir com o filho prometido nas nuvens. Para você subir com o filho prometido nas nuvens, você precisa ter a visitação do filho do homem na sua tenda, na sua casa, no seu coração. Você precisa de comer a esta mensagem que é Elohim. Você precisa lavar os pés desta mensagem em humildade, que é esta palavra, mostrando que você recebeu Elohim na sua casa. Amém? Então a nossa promessa, eu iria ler algumas coisas aqui, mas eu creio que nós vamos deixar para uma próxima oportunidade. Eu creio que isso é suficiente para nós, a igreja princesa de Deus, né? A Sara, que teve o seu nome mudado. Eu creio que isso aqui é suficiente. Se você tiver fé na palavra, você vai ver este quadro profético tão perfeito, os dias de Abraão, né? Os dias de Jesus, Jesus mudando o nome de Pedro, dando para Pedro aquela semente que Pedro precisava para gerar a igreja pentecostal, apostólica. Era Jesus, era Elohim, Deus numa carne, revelando os segredos para Pedro, para os apóstolos, mostrando que aquele mundo ali, depois da sua partida, seria queimada. Depois que Elohim saiu de cena, Tito invadiu Jerusalém e cumpriu o que Elohim disse para os apóstolos: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Depois que Elohim saiu da tenda de Abraão, Sodoma e Gomorra foi queimada, tá certo? Depois que Jesus saiu de cena, 70 anos depois, Tito invadiu a cidade, acabou com Jerusalém, queimou a fogo, a casa ficou deserta, derrubou o templo de Salomão. Elohim tinha profetizado para Pedro e os apóstolos, tá certo? E nesses dias, nesses últimos dias, Elohim tem retornado à terra, meu irmão. Viu? Isto é assim diz o Senhor, é assim diz a Bíblia, é assim diz o Abraão deste dia que comeu o livrinho. Nós temos evidências disso. Nós, na primeira e segunda etapa, conhecemos a vida do irmão Brana, tivemos grandes manifestações sobrenaturais na vida do irmão Brana, mas a principal, que era a semente, tá certo? Deus tinha uma semente, o sétimo anjo tinha uma semente. O livrinho aberto, a revelação dos 7 selos, dentro tinha uma semente. Você veja que 7 selos não é semente. 7 selos contém a semente. O que o irmão Brana diz, o que são os trovões? São as revelações contidas dentro dos 7 selos, tá certo? Então, a semente é 7 trovões. 7 selos não dá à igreja Sarai transformação, porque primeira e segunda etapa sabe o que é o primeiro selo, sabe o que é o segundo selo, sabe o que é o terceiro selo, mas não tem semente. Os pastores da primeira e segunda etapa continuam estéreis,
Eles não têm a semente, porque a semente foi dada a João. Na terceira etapa, Deus deu a João a semente. O que é a semente? As revelações contidas dentro dos 7 selos. O que vai dar à igreja poder de transformação e arrebatamento? 7 trovões. O que é 7 trovões? É a semente contida dentro dos 7 selos. Quando nós comemos o livrinho com João, nós estamos sendo engravidados da semente do Filho prometido. Quando nós comemos as revelações, quando nós comemos o livrinho com João, o Abraão do dia, nós somos engravidados pelo Abraão do dia. Nós somos a igreja Sara agora. Nós somos engravidados com o Cordeiro que saiu do trono, com a era que terminou, com o novo nome de Deus. Veja, nós somos engravidados com a intercessão que terminou, com o último eleito que entrou. Nós somos engravidados com a semente dos trovões. 7 selos não leva ninguém no arrebatamento, meu irmão. Porque eu e você, nós éramos uma Sarai na primeira e segunda etapa, e nós sabíamos o que eram os 7 selos. Mas nunca tivemos em nosso ventre a semente dos trovões. O que são os trovões? São as revelações contidas dentro dos 7 selos, que o povo não sabe, que a Sarai da primeira e segunda etapa, que está lá, não recebeu. Quem recebeu? O Abraão do dia, João. Toma o livrinho da mão do anjo, João, profetiza de novo, engravida esta Sara, princesa agora, engravida ela com 7 trovões, porque nós nunca ficamos sabendo o que eram os trovões, pois nós éramos uma Sarai velha, uma Sarai contenciosa e incrédula. Precisou de vermos o Elohim visitando a tenda do Abraão do dia. Ó, irmão, a mensagem que nós temos é magnífica, é maravilhosa. Hoje nós estamos engravidados com a semente dos trovões. Isto vai gerar filho prometido. Isso não vai gerar filho do homem. O filho do homem já foi gerado. O filho do homem já se manifestou, como foi nos dias de Ló, já aconteceu nos dias do Mombrana. O que nós estamos aguardando agora é sermos tirados numa transformação de corpos, por causa da semente que nós temos dentro de nós. E Sodoma e Gomorra, esta Laodiceia, vai ser queimada. Amém? Não está você feliz com isso? Amém. Precioso Pai, agradecemos o Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado estas coisas e tem nos permitido, Pai, ver esta grande hora em que estamos vivendo, porque fazemos parte dos teus planos, Senhor. Podemos comer este livrinho e ter potencial dentro de nós para sermos transformados. O mundo não vê, as pessoas não veem, Pai, mas existe uma Sarai, existe uma Sara. Esta Sara, Pai, esteve com o Abraão, o João, o Abraão do dia engravidou esta Sara. E nós estamos agora esperando, Pai, receber o nosso filho prometido nas nuvens, para estarmos sempre com ele, Pai. Por isso, eu peço ao Senhor que nos ajude a amar esta verdade, a viver por esta verdade, e se preciso for, Pai, morrer por esta verdade, porque esta é a coisa mais maravilhosa que o ser humano pode tomar conhecimento, Pai. Esta é Deus mostrando para nós o seu amor, através da predestinação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém.